Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está vendo esse vídeo. Bom, hoje o vídeo vai ser rápido e eu também não preparei muita coisa, até porque se eu não gravasse agora, eu não ia gravar hoje. Ia demorar pra gravar, que nem eu demoro pra escrever. Inclusive, me siga no Notepad, underline, Lavigne, tudo minúsculo, tá? E underline, tudo junto, tá? E porque hoje é aniversário da minha mãe, então eu tenho que ser rápida. Eu tenho que levar um bolo ali. E o livro que eu vou trazer hoje é um livro muito especial pra mim, que eu li nas férias. Ele é um perfeito, é um livro gostoso de ler, é um livro que, tipo, eu quero uma leitura bacana pra ler, só pra descontrair a mente, pra relaxar. Esse é o livro perfeito. Ele termina feliz, começa. Esse é o livro, tá? Basicamente, ele conta a história de uma pessoa trans, um adolescente trans, que é uma menina que se identifica como um menino. Então, esse assunto vai ser abordado na obra por inteiro, vai ser muito abordado na obra. E eu acho bacana como é abordado, sabe? Porque, principalmente na família dele. Tá, mas enfim, não vou lembrar tudo de cor. E esse vídeo, sim, esse vídeo contém spoilers. Então, por favor, se você não quer spoiler, se retire. Se retire. A história se passa em um país fora, um daqueles países que eu não me recordo o nome agora, em que se é comemorado o Dia de los Muertos. Dito isso, existe uma comunidade bruxa, uma comunidade de bruxos, cuja função é guiar as almas que estão presas entre o mundo dos vivos e os mortos. Porque meio que se eles não guiarem essas almas pro pós-vida, junto onde a Santa Molta está, essas almas são corrompidas e ficam malignas. Então, para isso que eles existem. Então, eles são abençoados pela Santa Molta e recebem um talismã. Os meninos, que é uma adaguinha, e as meninas também. Os meninos são aqueles responsáveis por cortar o que liga esses espíritos para a vida. Por exemplo, pode ser um objeto, por exemplo, um livro. Pode ser que a pessoa, tipo, tenha muito apego emocional ao livro, ela não consegue partir porque ela está apegada àquele livro. Então, eles fazem o ritual, tá? Aí, corta, eu te liberto, enfim. E as mulheres têm um poder de cura. Por aí vai, que elas recebem tipo um terçozinho. E eu acho muito legal tudo isso. Dito isso, vamos ao nosso protagonista, Yadriel. Yadriel é filho da família chefe, vamos dizer assim. Sua mãe morreu faz um ano. Então ele vive com o pai, a tia e o tio. Eu amo o tio dele é maravilhoso. O tio dele também passa por situações semelhantes a ele. Enfim, o pai dele é o chefe da família, que era para ser o irmão dele, porém, como o irmão dele tem pouca, vamos dizer, magia, ele não pôde se tornar o chefe. Porque se você tiver pouca magia nesse universo, você vai drenar sua vida quando for usar e pode morrer. Então, o irmão mais novo assumiu, que é o pai de Adriel. Então, o irmão do pai do Adriel e o Yadriel passam por situações assim, porque Yadriel ainda não foi totalmente aceito como menino. Então é aí que eu digo que é trabalhado. Ele não foi totalmente aceito como menino. Então ele tenta se provar que é capaz de ser um bruxo. Só que não aceitam isso. O pai dele adiou a cerimônia que ele receberia o talismã e receberia a bênção de Santa Muerte para fazer as invocações, ajudar os mortos e tudo mais. Porque ele é uma menina. Sabe? Ele não é visto como um bruxo, ele não é visto como capaz. Por mais que, tipo, o pessoal tente aceitar que ele é um menino, tipo, comece a tratar ele como um menino, pá, o pessoal ainda não deixa, sabe? Não entende, acha que é muito estereotipado. Acha que é homem, mulher, você nasceu assim, então Santa Morte vai te abençoar assim. Mas não. Então, é aí que acontece. Começa o livro com Maritisa, prima de Yadriel, e ele na igreja do cemitério onde eles moram, onde a comunidade bruxa fica. Uma comunidade, não falei, né, mas é sigilosa, né? Ninguém sabe que essa comunidade existe. Então começa com eles fazendo o ritual para ele receber a bênção de Santa Molte. E adivinha? Ele recebe. Santa Molte não se importa se é homem ou mulher, ela dá a bênção. Ela dá a bênção. Ela dá a bênção. Aí, quando eles terminam esse ritual, eles sentem uma conexão muito forte, no caso, uma dor, que todo bruxo sente, no caso, quando uma pessoa da sua família morre ou aconteceu alguma coisa com ela. Eles sentem. Então, eles sentem isso com Miguel,
primo de Yadriel. E aí que começa toda a história. Toda a história. Aí ele volta pra casa, pá, ele pede pra ajudar a procurar, porque o cara sumiu, aí cães farejadores, não acham nada, e coisas assim. Só que pai de Adriel não deixa ele ir, não deixa. E ele ainda tem uma briguinha lá, mas eu não vou contar todo o detalhe da história, até porque eu quero dar só minha opinião sobre o que eu achei, porque leia você, tá? Leia você. E, dito isso, ele e Maritiza saem escondido pra invocar o espírito do primo deles. Quando eles vão invocar, eles invocam sim o espírito. Ele consegue invocar o espírito. No entanto, entretanto, todavia, não é o do primo dele. É de um garoto chamado Julian Dias. Um bad boy, um carinha lá que estuda com ele, tá ligado? Um delinquente, um delinquente. Aí, acontece que... Acontece outras coisas, eles invocam errado. Aí eles fazem um acordo de ajudar Julian a ver os amigos dele pra ver se eles estão bem, pra ele poder voltar pra casa, se permitir ser deixado mandado de volta, porque Adriel não conseguiu libertar ele porque ele tinha muito apego lá, pá, sabe como é, né? E ele também pensava achar o primo dele. Dito isso, ele volta pra casa, abriga Julian. E uma coisa que eu quero comentar com vocês, spoiler, é que o livro inteiro, a avó dele procura 3 adagas. Eu não lembro o nome das adagas agora. Puta que pariu, eu não lembro. Eu não lembro o nome das adagas. E essas adagas têm uma história. Acreditam muito que é uma lenda, tá? Um mito, mas é real. Que essas 3 adagas foram dadas, né? Tipo, há muito tempo atrás todo mundo tinha, a comunidade tinha essas adagas, que elas eram utilizadas para fazer sacrifícios humanos. Porque os rituais bruxos, eles utilizam de sangue. Só que, entretanto, usa sangue animal. Porque o sangue humano é muito poderoso. Poderoso até demais. E as comunidades anteriores, ancestrais, sabe? Egoísmo, busca de poder, não deu nada certo. Então Santa Morte deixou um único par de adagas, um único grupo de adagas, que era o que a avó dele tinha. Só que sumiram. Tava lá pelo porão, deveria estar por lá, né? Aí a avó dele ficava procurando, pedindo por Adriel ajudar ele a procurar, papá, e procura essas adagas o livro inteiro. Não acha. Tá, voltando. Entretanto, tudo aí voltando pro contexto do casal, né? E Adriel concorda em ajudar Julian, né? Ele leva ele pra escola. Ninguém pode ver Julian, com exceção os bruxos, né? Mas eles conseguem esconder Julian. E, enfim, o livro vai se desenrolando em volta disso. E ao decorrer das coisas, o Adriel vai criando um apego por Julian. O Julian também cria um apelo por ele. Só que eles têm um tempo pra Julian não ficar maligno. Dito isso, no decorrer da história, o Julian começa a desaparecer. Tipo, do nada, evaporou. Ele faz isso mais 2 vezes. E no dia em que o Yadriel finalmente tomou coragem pra mandar o Julian embora pra casa, porque o Julian tava com medo por causa desses desaparecimentos, achando que ele ia virar um espírito maligno, Yadriel não consegue por causa do apego. Aí ele some bem na hora da cerimônia, bem depois da cerimônia, e ele e Maritiza vão atrás, fazendo aquele feitiço pra mostrar, porque o item em que o Julian era pegado era um colar de São... eu não lembro, do pai dele. Aí eles fazem o ritual, aí mostra a linha pra onde ele tá, e descobrem que eles estavam que ele tá naquela igreja do início do livro. E quando eles chegam lá e descobrem uma passagem secreta numa caverna, tudo um ritual, com adolescentes anteriores que tinham sumido, o corpo de Miguel e o corpo de Julia. O corpo de Julia ainda tá vivo. E é por isso que ele tava tendo aquele lapso de sumir e voltar. O corpo de Julia tá vivo e Julian tá lá. Tipo, oh my god. E aí você fica chocado com o que acontece agora. O tio de Miguel tinha pegado as 3 adagas, que eram usadas para sacrifícios e rituais humanos, para invocar um demônio, e segundo a história das adagas, foi preso por Santa Muerte, porque esse demônio dava poder, mas, tipo, prendia as almas no inferno, pai, tipo, não tinham sossego, não tinham paz, e, tipo, era o fim das almas. Aí acontece uma lutinha, pá, enfim, tudo certo, né, tudo certo. Aí vem o ponto.
Aí vem o ponto. O tio dele revive aquela criatura, quase tira a criatura. Aí Adriel joga ele num negócio, eles brigam, pá, 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 pá. Aí ele consegue se livrar do tio dele, mandando ele pro universo da criatura lá, pro mundo da criatura. Tadinho do tio dele, sofrerá o resto da eternidade. E aí. E aí. Tá, e aí? Dylan morre. Dylan morre. Ah, e tem uma coisa que eu não falei, né? O colar do tio dele, que é onde fica acumulado, né, o sangue das pessoas, pá. Alma dessas pessoas que foram levadas, que foram mortas nesse sacrifício, ficam presas lá. E ficarão pela eternidade. Porque essas almas são precisas pro sacrifício, né, por ritual. Aí, e Adriel se livra do tio dele, pega aquilo lá e invoca a Santa Morte. E Santa Morte aparece. Aí ele faz um desejo pra ela, né, um sacrifício. Ele pelas pessoas. Aí um sacrifício. Ele pelas 3 pessoas que estavam lá mortas. E Adriel morre. Aí Maritiza, que era a prima vegana dele, que não usava sangue humano, usa o próprio sangue. Um sangue de animal, né? O sangue dele, né? Não sangue humano, né? Pá. E revive ele. Aí depois de dar tudo certo, a família deles acha eles, pá, eles descobrem tudo. Aí chega o dia dos mortos, que é quando os mortos vêm e eles podem ser vivos. Todo mundo vive, todo mundo inteiro. O Miguel vivo, e Adriel vivo, Julian vivo. E aí, e Adriel finalmente é entendido, aceito como bruxo, mas ainda tem uma longa caminhada pela frente, mas termina bem. Mãe dele muito feliz por ele, porque ela aceitava ele. Eles muito felizes e tudo mais, tudo deu certo. Aí cerimônia, Julia e ele ficam juntos. Aí ele se torna amigo dos amigos dele, se dá bem com o irmão dele, que durante o livro não tinha se dado bem. Então, gente, é basicamente esse vídeo, espero que tenham gostado. Leiam esse livro, inclusive ano que vem vai sair a continuação. Eu tô ansiosa pela continuação, porque esse livro não deixava explícito que tinha continuação. Mas se tem continuação, eu vou aceitar. Então é isso. Olha só. O rosto do espírito estava. Ele vestia uma jaqueta de couro preto e um capuz por cima da camisa branca, jeans desbotados e um par de Converse. Esse não é Miguel, Maritiza tentou sussurrar, mas ela nunca fora boa em manter a voz baixa. E Adriel gemeu e passou a mão pelo rosto, olhando pelo lado bom. Ele realmente tinha conseguido evocar o espírito. Pelo lado não tomou, tinha sido o espírito errado. Então, gente, esse é o livro. Eu não quis dar muito spoiler, tá? Mas já dei uns spoilers, né? Eu indico muito esse livro. É um livro muito gostosinho pra ler. E ele é muito bom, sabe? Eu indico muito, tá? Beijos.